Eu sempre acreditei que eu tinha nascido pra mais, pra conquistar coisas, pra ter uma vida boa. Mas a minha vida sempre foi muito bagunçada. Eu nunca conseguia dar passos em direção ao meu objetivo. Se tu sente que a tua vida ela tá assim, talvez esse vídeo seja pra ti. Hoje eu vou ensinar pra vocês três coisas que me fizeram quebrar esse ciclo de procrastinação e de não conseguir ter um direcionamento correto para os meus objetivos. Eu acredito que elas são a fundação para que tu consiga começar a querer mudar a tua vida em direção aos teus objetivos. Quando eu comecei, quando era novo, a entender como o mundo funciona, a entender a infância, adolescência, adulto, trabalho, se aposentar e morrer, eu comecei a ver que aquele tipo de vida não era o que eu queria para mim. E eu tive esse objetivo muito pelas pessoas que eu via à minha volta. O meu ambiente me tornou essa pessoa. Porque, na verdade, o ambiente sempre vai te moldar, não tem como tu brigar contra o ambiente, e isso eu basicamente provei na vida mesmo. Na minha família sempre teve muito enraizada aquela questão de estabilidade, de segurança, e eu nunca consegui, por exemplo, arriscar e fazer algo diferente porque eu estava fadado a ter aquilo na minha vida. Eu não conseguia me desamarrar daquilo. E tudo mudou basicamente quando eu comecei a entender que eu deveria fazer coisas diferentes do que as pessoas fazem para eu chegar em objetivos diferentes. Então tudo isso começou aí. Entender que eu tinha uma crença na minha família e que essa crença deveria ser de alguma forma liberada. Então foi aí que eu comecei a minha evolução pessoal. E o que eu descobri basicamente é que as pessoas de sucesso, elas não tinham nada diferente de mim, elas não eram mais inteligentes, elas apenas tinham o benefício de conseguir entender que tu tinha que quebrar ciclos antes das outras pessoas. Então, entendendo isso, eu comecei a ver como que as pessoas agiam, o que elas faziam. Comecei a entender que havia um padrão. Basicamente, tinha três coisas, e essas são as três coisas que eu vou falar aqui, que elas faziam que servia como base para começar a mudar de vida, para conseguir atingir sucesso ou atingir qualquer objetivo. A primeira coisa delas, pessoal, é acordar cedo. Eu sei que é uma coisa às vezes que pode ser difícil, porque se tu é uma pessoa que é vespertina, talvez tu não consiga render muito pela manhã. Eu, como sou uma pessoa matutina, vou falar aqui da minha experiência. Acordar cedo é algo que mudou minha vida, porque quando tu acorda cedo, tu consegue já ter mais horas do teu dia. Imagina que tu vai ter uma rotina que tu acorda às 10 da manhã, às 11. Tu já perdeu aí 3 horas pela manhã. Por mais que tu fique acordado até mais tarde. Se tu é uma pessoa que rende pela manhã, tu tem que acordar cedo. E acordar cedo começa no dia anterior sempre. Ter uma rotina de sono é ideal para que tu consiga ter uma qualidade de sono e consiga acordar cedo sem ficar letárgico pela manhã. Então imagina que tu consiga dormir tarde e acordar cedo, mas tu não consegue desenvolver suas atividades da melhor maneira pela manhã. Isso é um problema de quem diz que dorme tarde e consegue dormir bem. No meu caso, não. Eu consigo dormir cedo e consigo acordar cedo e consigo render bem pela manhã. As primeiras horas da manhã são essenciais para mim, porque eu tô aqui no meu escritório, o dia ainda não começou, tá nascendo o sol, e antes de todo aquele barulho, toda aquela confusão do dia, eu consigo focar no meu trabalho e consigo fazer um bom trabalho. Então, geralmente pela manhã eu me dedico para leitura, para estudos, sempre um trabalho mais intelectual. E o trabalho mais operacional, como por exemplo gravar esse vídeo, eu faço pela tarde ou pela noite. E é o que mudou minha vida, acordar mais cedo. Segundo ponto aqui pode ser meio clichê, mas são hábitos, né? E acordar cedo pode ser um hábito, mas eu digo hábitos aqui na maneira que hábitos é uma, na verdade, o hábitos ele é algo que tu faz e tu não precisa se forçar para fazer. Então é algo que se torna natural no teu dia a dia. E tu precisa desenvolver hábitos que sejam naturais no teu dia a dia. Isso tu vai definir sabendo qual que é o teu objetivo final. Então, por exemplo, eu quero começar a ler mais. Como que eu desenvolvo essa questão da leitura? Tem que criar um hábito para ler. Ler, começar aos poucos, ler 5 páginas, 10 páginas por dia. Começar aos poucos e acrescentar esse hábito na tua vida. Então eu conseguia entender, comecei na verdade a entender quais são os hábitos que iriam me aproximar dos meus objetivos. Basicamente eu entendi que deveria ter feito tais hábitos para conseguir chegar em tal lugar. Por exemplo, os hábitos que eu escolhi: exercício físico, não passo um dia sem fazer exercício físico. Acho que isso é importantíssimo porque alivia o estresse e também te faz desopilar um pouco do trabalho, seja um trabalho profissional ou um trabalho pessoal, na questão mais intelectual. Segundo ponto, alimentação mais saudável, né? Então inclui aí hidratação, que é, acho que o mínimo da alimentação é tu se hidratar, é tomar bastante água por dia, para que o teu corpo funcione bem, para que o teu cérebro funcione bem e tu consiga desempenhar todas as tuas atividades durante o dia. Então, esse é o segundo ponto, alimentação. Terceiro ponto é o trabalho intelectual.
Então, como eu comentei, um estudo, uma leitura, assistir um curso, assistir um vídeo, esses três pontos, exercício, alimentação e algum tipo de trabalho intelectual, geralmente eles afunilam no objetivo geral das pessoas. Eles sempre estão relacionados a isso para te conseguir sucesso. Ah, Gustavo, mas eu tenho uma empresa. Como é que isso vai me ajudar? Porra, isso vai te ajudar das três maneiras. Como eu acabei de citar, exercício físico, aliviar estresse, aliviar a ansiedade, melhorar a tua saúde física, alimentação, ter uma boa desenvoltura cerebral, uma boa desenvoltura saudável do teu corpo. Por último, trabalho intelectual, te ajudar a evoluir na tua empresa, a estudar sobre pontos que tu pode melhorar ou estudar sobre como, enfim, passar por algum problema que tu tá tendo. Então, eu acredito que isso seja em algo geral, questão de hábitos. E o último ponto aqui é disciplina. Na minha visão, a disciplina ela é uma organização. Tu tem que ter organização para conseguir se disciplinar. E eu acho que todos esses pontos que antecedem os hábitos de acordar cedo, eles auxiliam na disciplina. Acho que acredito eu que acordar cedo, eu tenho essa convicção, acordar cedo ele te ajuda na disciplina. Porque tu começa no dia anterior, tu começa tendo uma boa noite de sono, que isso é imprescindível. E no dia posterior tu consegue ter disciplina para cumprir os hábitos e cumprir as atividades do dia. Eu acredito muito que a disciplina ela vai mostrar se tu realmente quer algum objetivo, porque tu vai se tornar disciplinado se tu quer alcançar determinado lugar. Isso é imprescindível. Se tornar disciplinado é o último ponto. E esses três pontos foram os três pontos que eu acredito que é a base, que é o fundamento, que me ajudaram a quebrar aquele ciclo de viver sempre da mesma maneira, que a gente tem que quebrar isso de geração para geração que vem nas nossas famílias muitas vezes. E se tu tá sentindo que a tua vida ela tá parada ou tu não tá conseguindo quebrar esse ciclo, começa seguindo pelo menos um desses, que eu tenho certeza que alguma coisa vai melhorar na tua vida. Algum desses pontos com certeza vão trazer essa visão, essa clareza também de vida. Se esse vídeo fez sentido pra ti, se inscreve no meu canal, curte o vídeo, envia para algum amigo e vamos pra cima que isso é viver no ápice.